Sabe, geralmente, quando a gente pensa em infraestrutura básica, vem logo na cabeça uma coisa muito concreta, muito física mesmo. Sim, tipo construir uma ponte, né? Exatamente. A ponte está lá, o rio embaixo, e qualquer pessoa simplesmente caminha de um lado para o outro. É palpável, o cimento secou e a obra está entregue. É a engenharia pura resolvendo um problema geográfico. O ponto A conecta com o ponto B e a questão parece encerrada no momento que cortam a fita de inauguração. Pois é. Mas imagina se no dia seguinte a essa inauguração, depois de fazerem a ponte com o melhor concreto do mundo, colocassem uma catraca no meio dela cobrando um pedágio astronômico. Nossa, um valor que metade da cidade não tem como pagar. Exato. A ponte continua lá, fisicamente perfeita, mas na prática, aquele rio continua sendo um obstáculo intransponível para essas pessoas. Quer dizer, a infraestrutura existe, mas a utilidade dela foi sequestrada por uma barreira financeira. E essa é a definição mais brutal de uma barreira invisível. É aí que a discussão deixa de ser sobre tubulação ou cimento e vira uma questão sobre o desenho econômico e social do país. Aham. O acesso real, aquele que muda a vida da pessoa, acaba negado por uma equação que não fecha para quem está na base da pirâmide. E é exatamente nesse cenário complexo, tateando essas paredes invisíveis, que a nossa imersão de hoje vai focar. Tem muita coisa na mesa hoje. Muita coisa mesmo. A gente está falando de estudos super profundos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, relatórios alarmantes do Instituto Trata Brasil para 2025, normas da Agência Nacional de Águas, a ANA, e até as engrenagens do Marco Legal de Saneamento. É um cruzamento de informações muito denso. A gente tem dados de engenharia hidráulica batendo de frente com direitos humanos e regulação de mercado. Mas assim, ficar só lendo planilha e estatística fria não dá a dimensão humana do problema, né? Com certeza não. Então, para entender de verdade o desafio, a nossa âncora hoje é um documento fascinante. Uma postagem chamada Garantia de Acesso Universal ao Saneamento Básico com Equidade Social em Antônio Pereira. Que tem a curadoria do Jorge Guerra Pires, certo? Isso, ele é morador lá desse distrito em Ouro Preto, Minas Gerais. É pelo olhar de quem mora lá que a gente vai entender esse abismo entre o que a lei promete, que é a água como direito humano, e o susto real quando a conta chega. Olha, a escolha de Antônio Pereira é perfeita. Porque o que acontece lá é um microcosmo das tensões do país todo. É o Brasil em miniatura ali. Sim. De um lado, você tem uma empresa privada operando com planilha de custo, buscando lucro. Do outro, uma população vulnerável que, pelas regras da ONU desde 2010, tem direito inalienável à água. Não dá para tratar a água como mercadoria de prateleira. Então, se a lei reconhece esse direito, por que a realidade lá no distrito é tão diferente? O texto do Jorge expõe muito bem esse choque. A empresa que atende lá é a Saneouro, e o discurso corporativo deles é lindo. O marketing costuma ser. Prometem universalização total, saúde pública, água potável jorrando na torneira. Só que o Jorge mostra o que acontece quando instalam a catraca que eu falei. A realidade em Antônio Pereira é de tarifas elevadíssimas, totalmente desconectadas da realidade local. O resultado? A inadimplência dispara. É matemático, a pessoa não consegue pagar. E a qualidade percebida do serviço cai. Cria um atrito gigante com a concessionária. É a ponte que ninguém cruza porque o pedágio custa a feira do mês. E o mecanismo que gera esse valor é implacável, porque a água na natureza é de graça. Mas captar essa água, aplicar produto químico caro, bombear isso contra a gravidade para as partes altas e depois tratar o esgoto, bom, tudo isso tem um custo operacional gigantesco, o famoso OPEX. Que é a manutenção do dia a dia, né? Exato. O dilema da administração pública é esse. Se a tarifa não cobrir o custo, o sistema quebra. Se a tarifa for alta o suficiente para gerar lucro, ela expulsa os mais pobres. E essa tensão entre o custo de operar a máquina e a carteira vazia das famílias leva a gente para a escala nacional. Se a matemática já não fecha em Ouro Preto, imagina no país inteiro. É um contorno dramático. Pelo Marco Legal do Saneamento Básico, o Brasil colocou umas metas quase utópicas. Garantir que 99% da população tenha água potável e 90% tenha coleta de esgoto até 2033. E o relógio está correndo rápido.
O abismo estrutural do país joga contra. Universalizar saneamento num país do tamanho do nosso, com favelas e encostas e comunidades isoladas na Amazônia, não é só desafio de engenharia, é financeiro. Muito. Os números do ranking do saneamento 2025 do Trata Brasil dão até vertigem. Para essas metas de 2023 saírem do papel, o Brasil precisa investir uns 45 bilhões de reais todos os anos. Nossa, é muito dinheiro. É o equivalente a tirar uns R$ 224 do bolso de cada brasileiro por ano só para enterrar cano e tratar esgoto. E esse subfinanciamento histórico criou duas realidades no Brasil. O famoso país dividido. Sim, enquanto umas áreas do Sudeste operam com um padrão europeu, os dados do final de 2023 mostram uma tragédia no Nordeste. Tipo, 63% das moradias lá não tem banheiro exclusivo. É chocante. E metade não tem acesso à coleta de esgoto. São milhões de pessoas convivendo com vala a céu aberto. Isso vira internação por diarreia, criança fora da escola. O impacto na saúde é incalculável. É a base da saúde preventiva, né? Quando não se investe no tratamento da água, o Estado gasta o triplo lá na ponta, com hospital lotado, por doença que já devia ter sumido no século XIX. Mas aí me veio uma provocação bem lógica, pensando nesses 45 bilhões por ano. A grande aposta do marco legal é trazer empresa privada para fazer a obra, certo? Isso, o capital privado. Bom, empresa privada existe para dar lucro para o acionista. A lógica não vai empurrar essas empresas a focar só nas capitais e bairros nobres e deixar as periferias e áreas rurais largadas. O seu raciocínio é perfeito. E o medo de que o mercado faça essa seleção natural é super documentado. Nossas fontes até trazem um caso emblemático da Confederação Nacional de Municípios, lá no Amapá. Espera, e o que aconteceu no Amapá prova essa exclusão? Totalmente. Quando estruturaram a concessão privada lá, o projeto botou a meta de universalização apenas para a área urbana. Sério? Só a área urbana? Só. As áreas rurais, que são mais caras de atender, ficaram de fora do escopo principal. É como pegar um pacote de biscoito recheado, comer só a parte doce do recheio, que é o lucro fácil da cidade, e devolver a casca seca para o Estado. Uma ótima metáfora. A empresa fica com os condomínios que pagam no débito automático e a prefeitura fica com o pepino de botar fossa na zona rural sem ter o dinheiro da área rica para compensar. Essa metáfora do recheio é o fracasso do que a gente chama de subsídio cruzado. A ideia ideal de uma concessão é licitar em bloco. O governo empacota uma cidade grande e lucrativa, junto com várias pequenas e deficitárias. Para o lucro de uma pagar a obra da outra. Exato. Mas o caso do Amapá mostra que a modelagem financeira muitas vezes corta os locais difíceis só para deixar o edital mais atraente na Bolsa de Valores. E aí que a falta de saneamento deixa de ser um azar geográfico e passa a ter um padrão muito previsível. Tem um estudo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, que analisou o censo de 2022. Eles mostram que o esgoto a céu aberto não cai de forma aleatória na sociedade. Metodologia da UFMS é muito reveladora. Eles cruzaram a falta de infraestrutura com renda e demografia. E a conclusão matemática é que o saneamento é um marcador brutal de classe e raça. É o racismo ambiental na forma mais crua. Sim, as áreas que dependem de buraco no quintal são milimetricamente as regiões com menor renda e maior concentração de população não branca. E tem uma camada extra de crueldade estrutural aí, o impacto de gênero. Bem lembrado. Porque quando a torneira seca, quem vai buscar água no poço ou no caminhão-pipa? São as mulheres e as meninas. Isso gera a chamada pobreza de tempo. Horas do dia delas são gastas nessa sobrevivência. É um tempo roubado da escola, do descanso, o que perpetua a pobreza para a próxima geração. E no meio dessa realidade dura, o debate nacional pega fogo. E aqui a gente precisa ser super imparcial para quem nos ouve entender os dois lados. De um lado, tem quem defenda o novo marco legal com unhas e dentes. A tese é puramente pragmática. O Estado está quebrado. O argumento da eficiência técnica. Isso. Dizem que, sem poder investir os 45 bilhões, proibir empresa privada é condenar milhões a viver no esgoto. A privatização seria o único resgate possível.
Eles dizem que o capital privado compra material mais rápido, tem escala global, sem aquela burocracia das estatais. Por outro lado, tem críticos super fortes dessa onda de privatização. Gente de peso como Léo Heller, pesquisador da Fiocruz e ex-relator da ONU. E o ponto deles faz muito sentido. Qual é o ponto principal deles? Se a água é um direito humano, entregar para o mercado é muito perigoso. Eles criticam, por exemplo, o uso de dinheiro público do BNDES para subsidiar essas empresas privadas. O medo é que, para distribuir dividendo para os acionistas, a empresa aumente a tarifa brutalmente e a água vira artigo de luxo, igual o Jorge relatou em Antônio Pereira. E ambos os lados têm lógicas muito sólidas. Um quer o dinheiro rápido do mercado, o outro quer a proteção social contra o monopólio. O grande desafio é como o Estado cria uma rede de proteção para a conta não esmagar quem ganha salário mínimo. E no papel essa rede existe. É fascinante ver como a lei tenta segurar isso. Uma das armas é a Lei 14.898, que cria a tarifa social de água e esgoto no Brasil inteiro. Ela faz um teto de cobrança. Quem está no Cadu Único ou no Bolsa Família ganha um escudo legal, um desconto obrigatório de pelo menos 50%. O interessante é quem paga esse desconto. A empresa não tira do próprio lucro. Não. Não! Volta ao subsídio cruzado. Para o pessoal do CadÚnico paga metade, o consumidor industrial e as casas de alto padrão pagam um pouquinho a mais. O sistema se financia. Em Pernambuco, a Compesa dá um desconto de 55%, tentando evitar que a água seja cortada por pobreza extrema. Mas voltando lá para o epicentro da conversa, para o texto do Jorge e Antônio Pereira, dá para ver que só a tarifa social não está resolvendo tudo. E é aí que o texto dele brilha. Ele tem uma seção chamada Como Transformar Incômodo em Ação. Porque só reclamar no grupo do bairro não muda a política pública, né? Exatamente. Fazer textão na internet sobre a Sanioro evapora. Para enfrentar a burocracia, a comunidade precisa usar o sistema a favor dela. E a solução do Jorge tem nome: revisão do plano diretor. É a grande sacada. O plano diretor é a constituição da cidade. Ele dita as regras de como quem presta serviço público tem que operar lá dentro. E quando o morador pauta o plano diretor, o jogo muda. Se a equidade social entra na lei municipal, a concessionária não pode ignorar. E as ideias do Jorge são cirúrgicas. Quais são as principais propostas dele? Ouro Preto tem muito dinheiro de mineração rolando, certo? Royalties. A ideia dele é pegar uma parte desse dinheiro, da compensação, e injetar no saneamento para subsidiar a água dos mais pobres. A riqueza do minério paga a água tratada. E ele também sugere proibir o corte de água por falta de pagamento em lei municipal. Olha, o que Antônio Pereira está fazendo não é rebeldia. É exatamente o que a regulação federal pede. A norma de referência número 4 de 2024, da ANA, cria essa base. Como essa norma empodera a população na prática? Ela obriga as agências reguladoras a criar canais de participação social. Não é uma opção. Tem que ter conselho consultivo, audiência pública de verdade. Se a sociedade chega organizada, como o Jorge propõe, a agência é obrigada a ouvir e integrar na regulação. É a população aprendendo a gerar as maçanetas da máquina pública. Nossa, é impressionante como a gente navegou por tanta coisa hoje. Foi uma jornada em tanto. A gente começou na frustração palpável do morador em Antônio Pereira, com uma conta absurda, subimos para o abismo nacional dos 45 bilhões de reais por ano, dissecamos o racismo ambiental com os dados da UFMS e terminamos no cabo de guerra entre BNDES, lucro privado e direito humano. E a lição que fica é que as grandes leis não servem de nada se a população não usar as ferramentas do município como o plano diretor. Saneamento é a infraestrutura que dita quem tem direito à dignidade. Sem água, o resto se desfaz. Para encerrar nossa imersão de hoje, a gente quer deixar um pensamento meio incômodo para quem está com a gente, para ficar fritando na cabeça. A gente passou esse tempo todo falando do modelo de hoje, onde a água tratada é cara, mas a água bruta no rio ainda é, de certa forma, abundante. Só que o horizonte é assustador. O fator climático vai mudar esse jogo muito em breve. Exato. Com as mudanças climáticas, a gente tem previsão de escassez de água severa até 2050. Se a própria água doce ficar rara, o modelo financeiro vai aguentar? Imagina um futuro onde o preço da água sai da tabela fixa e vira um preço dinâmico. Um algoritmo de oferta e demanda em tempo real, igualzinho tarifa de aplicativo de carro ou passagem aérea.
Nossa, o impacto disso seria a mercantilização absoluta. A água custando uma fortuna na seca com bandeira vermelha e barateando um pouco na chuva. Hidrômetro inteligente cobrando por hora do dia. E se essa lógica predatória virar o padrão de mercado para evitar o colapso, a ideia de universalização morre. Se a ponte para a água virar um leilão diário para ver quem paga mais, não importa a resolução da ONU, tarifa social, nem plano diretor. A sobrevivência vai depender só da conta bancária de quem abre a torneira. Fica esse questionamento denso para quem nos ouve refletir. Um grande abraço para quem acompanha a gente, continuem questionando as barreiras invisíveis e até a nossa próxima imersão profunda.